Olá, família! Bem-vindos ao nosso culto de domingo. E hoje nós vamos continuar na nossa série Vozes. Você tem escutado a voz de Deus? Eu tenho certeza que sim. E essa voz, muitas vezes, é uma voz suave. Às vezes você está esperando Deus falar no meio de um tumulto, de uma confusão, como Elias esperou. Verdade. Né? Falar no fogo, no terremoto. E Deus veio com um sussurro suave. Então acalme seu coração, abre os seus ouvidos que o Senhor vai falar com você hoje. Glória a Deus. E eu tenho um convite especial para você nessa manhã. Breve, no finalzinho desse mês, dia 26, 27 e 28 de setembro, Renata, teremos a nossa conferência AME. AME é o nosso ministério de jovens. Então serão 3 dias muito impactantes para todos que desejarem participar, principalmente os jovens. Então, marque na sua agenda e venha. Serão dias que também ouviremos a voz de Deus, não é, Renata? Será transmitido. Então você que está em casa, não deixe de assistir, não deixe de copiar o link e mandar para quem não puder vir, para a gente estar online juntinhos, adorando ao Senhor junto com um grupo de jovens. Deus abençoe você poderosamente, que você sinta a presença de Deus aonde estiver e ouça a voz dele chegando ao seu coração. Bom culto. Uma cidade vibrante, cheia de cor, ritmos e belezas naturais. O Rio é, ao mesmo tempo, casual e cheio de bossa, desafiador e resiliente. E é em meio a essa dualidade que a nossa igreja nasceu. Um lugar de beleza ímpar, marcado por contrastes, onde o cotidiano fala, ao mesmo tempo, de sol e mar, de insegurança e sobrevivência. Somos uma igreja tipicamente carioca e entregamos de carioca para carioca aquilo que nesta cidade está cada vez mais difícil de encontrar, a leveza de Jesus. A leveza que só Ele pode oferecer, um fardo leve e um jugo suave. Uma leveza que não é superficial, mas que nasce do cuidado, da compaixão, da graça que transforma. Nossa cidade é uma seara viva, cheia de histórias à espera de transformação. E a CB Rio nasceu aqui para ser leveza onde pesa, abrigo onde falta a paz. Uma igreja com a alma do Rio, mas com o coração em Jesus, porque aqui a gente leva o que é leve e compartilha com quem precisa. Bom dia, CB Rio. Você pode ficar de pé? Vamos adorar o nome de Jesus essa manhã. Aleluia. Você que você vê assim, ó, com palmas, ó, bastante alegria. Vamos adorar Jesus nesse lugar. Perdido na escuridão, isso, buscando por proteção. Minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus assim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Levantou e transformou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, o nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Quem é grato, aplauda o Senhor, vamos lá, palmas. Suplicar o dia, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, eu
reino liberto das trevas. Perdeu mais livre sou. Aleluia. Inferno perdeu mais livre sou. O inferno perdeu mais livre sou. O inferno perdeu mais livre sou. Me levantou, me transformou. Ele colocou graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Grato sou. Com alegria. Grato sou. Diga bem forte. Grato sou. Se você é grato, aplauda. Aplauda o nome de Jesus nesta manhã, que Ele está aqui. Glória a Deus. Salmo 105 diz: pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Nós cremos nisso. Vamos cantar para Ele enquanto nós amamos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar o quanto Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pegue as suas mãos, vamos cantar. Se voz que me guia em meio ao fogo, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Sim, Ele é em todo tempo.
Eu gostaria que nesse momento você fizesse dessa canção uma oração, uma confissão de fé, um momento de rendição a Deus. Que nesse momento você possa estar sensível para dizer a Deus tudo aquilo que você ainda não disse. Vamos cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Diga a ele. Se comparado comigo, não sou apenas vamos declarar juntos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, você com mãos levantadas, declare para ele, nesta manhã, neste lugar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teu
Suas promessas não falham, Senhor, porque Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Tua palavra nos diz que Tu não nos deixarias sós, não nos deixaria órfãos nesse lugar. Eu subo ao céu, mas vos enviarei o meu Consolador, que é o Espírito Santo que está nesse lugar, nesta manhã. Eu quero te dizer, você não é um órfão. Você não está sozinho. Essa dor que você carrega, você está sendo assistido por Deus. Eu quero dizer para você que em breve Ele voltará para nos buscar. E toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia se transformará em gozo, alegria ao lado do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, nós entregamos nossos corações e os nossos sentimentos nas Tuas mãos. Nós não sabemos como resolver, mas entregamos, Senhor, toda angústia, ansiedade, síndrome do pânico, toda fraqueza emocional e sentimental, mental nas Tuas mãos, Senhor. Porque cremos que o nosso Redentor vive e Ele se chama Jesus. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, crendo que ainda neste dia o Senhor há de fazer algo sensacional, extraordinário em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você quer essa palavra, aplauda o Senhor mais uma vez. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode se sentar, meu querido e minha querida. Salve, queridos. Graça e paz da parte de Jesus. Se você tiver um lugar do seu lado, se tiver com a bolsa para descansar a bolsa, está errado. Bota a bolsa no seu colo, tá bom? Agora estiver guardando o lugar, tudo bem, deixa. Se você puder também chegar fechar o meio e deixar as extremidades liberadas, facilita, porque eu vou estar pregando, a pessoa vai estar passando com licença, vai lhe atrapalhar. Então, se você puder preencher os espaços vazios que tem das cadeiras, vai ajudar bastante a gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a generosidade de vocês, aos voluntários, né, que estão conosco, ajudando pelas orações, e a generosidade também financeira. Nós chamamos de generosidade porque é a expressão da nossa gratidão, da nossa fidelidade a Deus, lembrando sempre que a generosidade tem esse poder de transformar, muitas vezes, o nosso coração avarento, nosso coração, né, que é enganoso, nosso coração que é egoísta, em algo em que a gente consiga compartilhar. O objetivo meu agora aqui é prestar contas a você, e também a gente vai dar uma revitalizada na campanha que nós fizemos basicamente no início do ano. A gente fez ali um propósito para a construção de todo esse espaço aqui e também a colocação de cadeiras do lado de cá, carpete em todo o espaço, essa organização global para que nós tivéssemos tudo pronto em dezembro de 2025. Nós, então, quando falamos, acho que foi em março ou abril, nós precisaríamos de 4 milhões de reais. Então a gente colocou R$1.000 cada vida. O nosso objetivo é alcançar pessoas para Jesus. Assim como você tem sido abençoado por essa igreja, a gente quer duplicar isso, a gente quer replicar isso, a gente quer abençoar mais pessoas. Então esse é o foco que a gente tem. E vocês são extremamente generosos. O que você verá aqui é a absoluta transparência, a verdade, a honestidade. A gente não tem rolo, a gente não tenta demover vocês contando história. Poderia vir aqui e dizer assim, gente, olha só, o pessoal se comprometeu e não está chegando junto, está faltando, e bababá. Não é verdade. Presta atenção aqui, a gente então precisava de 4 milhões, não conseguimos arrecadar, ter compromissos das pessoas com esse valor de 4 milhões. Nós conseguimos 2 milhões e 400 de compromissos que as pessoas diluíram, algumas fizeram em 3 parcelas, outras fez em uma, e assim sucessivamente. Então o meu objetivo é prestar contas a vocês com total honestidade e transparência. Então no mês de abril, a gente começou em março,
As pessoas tiveram de compromisso, porque ele foi parcelado até dezembro, R$303 mil de compromisso. Entraram 571. Você pode celebrar comigo? Quase o dobro. Então tiveram pessoas que anteciparam, pessoas que entraram, pessoas que deram de uma tacada só. Em maio, 219 era o orçado, entraram R$316 mil. Então nota que aqui a gente está prestando contas a vocês da honestidade de números. A gente não está aqui para dizer, olha gente, estamos precisando, caiu, não. Pelo contrário, 219 em junho, entrou 276. Em julho, 215, 205. Por quê? Porque muita gente também antecipou lá, ok? Não que aqui necessariamente tenha caído. Então a pessoa antecipou as parcelas, algumas parcelas ali. Aqui em agosto, 214 mil, entrou 208. Previsão para setembro, 374. Estão em 235 mil, né? Ou seja, então, só para você ter ideia daquilo que tem acontecido. Quem chegou na igreja tem mais ou menos 6 meses, levanta a mão. Bem alto, quem chegou aí nos últimos 6 meses. Então, você que chegou, às vezes nem sabe o que a gente está fazendo. Então, por isso também essa informação. Então, a gente fez uma campanha, aquele imóvel foi comprado em 2009, esse foi comprado em 2015 e esse foi comprado em 2022. Iniciamos a obra em 2023 para 2024 e a gente, então, em dezembro de 2024, trouxemos a igreja para cá e fizemos o nosso culto de Natal aqui, que é o mesmo objetivo da gente fazer o culto de Natal com tudo aberto. Mas para isso a gente precisa ter esse recurso que vai ser utilizado da seguinte maneira. Pode soltar. Isso. Por exemplo, o ar-condicionado, 100 mil. Por quê? O ar-condicionado que a gente tinha programado para botar custava 600 mil, que são os splitão, são os ar-condicionados grandes, os dutos já estão passados, está vendo? Só que a gente não vai ter o recurso para comprar um ar-condicionado desse nesse momento. Então nós vamos funcionar com split. Está fresquinho, não está fresquinho? Está funcionando, então nós vamos funcionar desse jeito. Depois, quando tiver melhor, a gente faz a troca do ar-condicionado melhor. Então nós vamos usar o split, já definimos isso. Então é a compra de aparelhos de 60 mil BTUs, etc., que vai atender a necessidade do nosso espaço novo, como tem atendido a espaço aqui. Carpete é o carpete para a totalidade do espaço. Então o carpete vai pegar o piso, a arquibancada, né? Quando cai um celular, parece que uma pessoa está caindo, né? Faz um maior barulhão, porque não tem um carpete. Então a gente vai colocar o carpete, vai colocar também a iluminação de cinema, para iluminar os degraus, iluminar as entradas, os caminhos, para que a pessoa possa ter total segurança e tranquilidade, né? A CB Rio investe nisso de uma forma muito séria, tanto que já está projetado para terem saídas de emergência no caso de pânico, ok? A saída de emergência do lado de lá, 2 portas enormes, saída de emergência para o lado de cá para vocês que estão lá em cima. Saída de emergência aqui atrás, para o pessoal que está aqui, e saída de emergência do lado de lá também. Serão 16 portas corta-fogo para a saída de emergência. Então, assim, a gente tem um cuidado, a gente zela pela seriedade das coisas. Então, a gente quer botar o mobiliário, 300 mil, a gente quer botar a cadeira rebatida, né? Ou seja, uma cadeira tipo de cinema, que ela recolhe. Por exemplo, vai passar uma pessoa agora para sentar no meio aqui que tem uma cadeira. Você vai ter que quase ficar de pé, chegar para o lado, porque está espremido. Se é uma cadeira rebatida, você levanta, a pessoa passa tranquilamente. Então, esse é o objetivo. O mobiliário, a arquibancada, então, que falta ainda a parte do steel frame, e 307 mil são outros, né? Então, é a parte de gesso, acústica, etc., essas coisas todas que faltam. Então, o total que precisa lá é 1.607, a gente arrecadou 2.400, são os mesmos 4 milhões que a gente precisa. Então, por que a gente está falando isso? Primeiro, prestar contas a vocês. Segundo, a honestidade, que a gente tem que prestar conta. Nós somos uma igreja batista, aqui não tem nada que fique oculto ou escondido. O que eu ganho é definido pela igreja, a igreja que diz o quanto eu vou ganhar, não sou eu que defino o que ganho, né? A igreja, se quiser trocar de pastor, me tira sem problema nenhum, faz uma assembleia, como se fosse um condomínio, literalmente. Então, esse é o objetivo. E por que eu estou falando isso? Você que já contribuiu,
já fez a sua parte, meu muito obrigado. Top, obrigado, tá aí. A gente está conseguindo fazer o que você se comprometeu. Mas a você que está chegando, você de repente fala, eu quero fazer parte disso, eu também quero ajudar. Eu quero escrever um legado, eu quero fazer parte dessa história. Você vai poder fazer a sua contribuição. E a gente colocou assim, você pode chegar, uma pessoa pode dizer assim, pastor, eu vou dar o carpete, eu posso dar 50% não sei do que, olha, eu vou dar o ar-condicionado, eu vou dar a mobília, fica à vontade, eu não posso dar nada, tudo bem também, não tem problema nenhum, ninguém vai obrigar você a nada, a gente não está aqui para esganar você, né? A gente está aqui para poder apresentar os fatos e números, se a gente conseguir para dezembro lá tudo bem, se não conseguir tudo bem também, né? Então o nosso foco, o nosso objetivo, se você não tem meta na vida, você vai ficar perdido rodando de um lado para o outro. Então o objetivo nosso é esse. Então você que chegou na igreja nos últimos 6 meses, você pode participar da campanha, se programar para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, você coloca no final 0,25 centavos, isso chama-se oferta destinada. Todo recurso que tem 0,25, a gente destina para a obra, para a construção. Não adianta você pegar o seu dízimo, eu dou R$1.000 de dízimo, e vou colocar 0,25%. O nome disso é apropriação indébita, né? Você está roubando o negócio, você está deixando de dar de um lado, está dando do outro, não mudou nada, 6 meia dúzia. Porque a receita da igreja funciona num bolo, né? Então, quando você consegue ter uma economia que você joga para o lado de lá, entra uma oferta extraordinária, uma pessoa deu uma oferta, recebeu um bônus, recebeu alguma coisa, a gente pega e canaliza para a obra ali prontamente. E, lamentavelmente, o recurso é que vai tocar a obra. Por quê? A gente já tem todos os orçamentos prontos. Então, à medida que a gente tiver o recurso, por exemplo, se você se comprometer, se a gente tiver um compromisso, cara, a gente consegue ter esse gap de 1.600.000, a gente bota 300 caras trabalhando ali, bota o cara fazendo a instalação elétrica, ar-condicionado, gesso, arquibancada, montando, e o engenheiro se virando para poder, né, os caras não se matarem ali, né, porque não está me atrapalhando, não me deixa trabalhar, etc e tal. Então, quero que você fique à vontade nesse sentido. Se você se sentir tocado por Deus, quiser contribuir, etc., você vai poder mandar um WhatsApp para mim. Se você não tem meu celular, anota 999-091238. Você anota meu celular, Pedrão, posso ajudar com tanto, como já recebi do culto das 8, do culto das 10, pessoas que estão dizendo eu posso ajudar. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá, ok? Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue realizar um muito. E nesse momento também, você vai poder entregar o seu dízimo, né? Expressão da sua gratidão, da sua generosidade. E se você foi abençoado, profundamente abençoado nesses 6 meses, o que você se propôs a fazer na campanha, Deus te abençoou poderosamente, né? E você fala, eu posso refazer, eu posso fazer um pouco mais? Fique à vontade. Pedindo gentileza, faça isso com alegria no seu coração. O objetivo nosso é um só, ajudar pessoas. Esse é o foco e a razão de existir desta igreja aqui. Eles que vos falam, eu gravo 3.000, eu tenho 3.000 vídeos gravados. Sabe quando eu ganho com isso? Nada. Pense. Devocional manda, ajuda, teve gente que quer se suicidar, não suicidou, casamento que foi restaurado. São pílulas que eu faço de 1 hora e 1 minuto e pouco, que eu mando diariamente para várias pessoas, elas compartilham e assim sucessivamente. Então você sinta-se na perspectiva de ser usado por Deus. Lembrando que a sua ajuda, a sua contribuição, isso aqui vai existir para sempre para salvar pessoas. Daqui a 30 anos, pessoas estarão sendo salvas porque você ajudou. Daqui a 40 anos, pessoas estarão sendo salvas porque você ajudou. Então não se furte em ser um abençoador de vidas. Faça isso com alegria no seu coração. Eu falei que eu comemoro hoje 40 anos de casado? Não, eu faço hoje 40 anos de casado. Devia estar em Búzios, devia estar num hotel com a minha senhora, estou aqui trabalhando, tá vendo? Para poder abençoar a vida de vocês, né? E no dia 25 nós vamos fazer um culto de ação de graças, pelos 10 anos da Marisa, né? Que ela saiu do coma, pelos nossos 40 anos de casado, e eu faço 60 anos no dia 29/9. Então aí, né, tudo junto, a gente vai fazer um combo, um culto de ação de graças. Todos vocês são nossos convidados. Valeu? Enquanto o pessoal canta, seja usado por Deus e abençoe aquele que já te abençoou morrendo na cruz do Calvário, Jesus Cristo.
Jesus, Santo, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus, Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rei de adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor, digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rei de adoração, outro igual não há. Pai, nós te agradecemos por toda a provisão que tem sido derramada sobre nossas casas, Pai. Nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições, entendendo que precisamos fazer parte desta obra para que outras vidas também possam ser alcançadas pela Tua palavra, Pai. Nos abençoa, derrame sobre os nossos celeiros da Tua graça e da Tua bondade. Assim nós te oramos e agradecemos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Você é só mais, porque você sempre faz isso. Você sempre faz isso. Você é só mais isso. Você faz tudo errado. Ninguém liga pra você. Pare de ouvir essas vozes. Ouça a minha voz. Pois é, vivemos um mundo completamente maluco, né? Onde os valores foram perdidos, né? Onde um garoto de 31 anos que prega o evangelho nas universidades, colocando ali para um diálogo, debate, conversar. Então, às vezes você pensa diferente de mim, tudo bem, né? Eu torço pro Vasco, você torce pro Flamengo, não impede a gente de ser amigo. Mas aí um garoto pega e mete uma bala no pescoço do cara, ali tipo um sniper, né? E o pai do garoto, mostrando hombridade e caráter, entregou o filho para ser preso, né? Então, lamentavelmente, a gente vive assim porque as pessoas não têm ouvido a voz de Deus. As pessoas ouvem a voz da sociedade, e a voz da sociedade nos ensina o ser politicamente correto, né? O que eu devo fazer, o que não devo, então ser cancelado, rede social, uma preocupação exacerbada com as coisas. Eu não tenho preocupação com nada, porque eu sei quem sou, minha família sabe quem eu sou, Deus sabe quem eu sou e quais são os desejos do meu coração. Deus não satisfação a mais ninguém. Então eu vou prestar contas a Ele, presto contas à minha família. Você pode achar o que você quiser, não tenho culpa, né? Então, às vezes, as pessoas acham que, mas não sei o quê, porque esse cara não sei o quê, isso, aquilo. E a gente precisa ter um posicionamento e saber qual é a voz que eu vou ouvir.
Eu, por exemplo, aqui na CBRI, eu não implanto um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Então, às vezes eu tenho, eu gosto disso, eu gosto de música assim, eu gosto assado, eu gosto daquilo. Não, mas o que Deus quer que faça. E esse é o foco e a razão de existir, é a história dessa igreja. Aqui nunca foi feito aquilo que eu acho que deve ser feito, mas aquilo que Deus tem direcionado a ser feito, mesmo que eu não quisesse. Eu não queria ter comprado um imóvel do lado de lá por 5 milhões de reais para pagar em 48 vezes, parcela de 100 reais, 100 mil, entendeu? Então, entrando 100 mil na igreja, pagar 5 milhões em 48 vezes, a conta não fecha. Então, eu não queria ter comprado, né? Então, me gerou aí uma cirurgia cardíaca, né? Aos 48 anos, mas foi comprado, foi quitado, nunca atrasou uma parcela, porque Deus é dono do ouro e é dono da prata. Então, assim, quando Deus está presente, o sucesso é certo. Amém? Por isso que Deus disse a Josué, olha só, medita nestes livros de dia e de noite, e tudo o que você fizer, você será bem-sucedido. Então não é a questão de faça isso, faça aquilo, leitura de livro, não. Tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Agora, se Deus está do lado de fora, é sinônimo de fracasso. Ouvir a voz de Deus é vital e fundamental para todos nós. Deus fala aquilo que é relevante e importante para a sua vida. Palavras de encorajamento, esperança, alento, pastoral, né, direcional, palavras às vezes pesadas, né, ou seja, pauladas na cabeça que nós levamos de Deus, porque Ele é justo. E muitas pessoas acabam distorcendo a palavra de Deus. Você acha que você tem que ouvir a voz do seu coração, aí você se auto-engana dizendo que Deus está falando e Deus não falou, aí você segue por caminhos tortuosos, aí quando você quebra a cara, você briga com Deus. Fala, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E aí quando chegar no céu, se chegar, Deus vai mostrar assim, aqui, quantas vezes eu mostrei para você que não era para fazer? Aqui, agora você não estava em sintonia comigo. Então eu falava e você não ouvia, eu falava e você não ouvia. E quando você ouvia, você não obedecia, entendeu? Então são coisas que não podem se desconectar, elas precisam estar absurdamente e absolutamente conectadas. Existem momentos em que você vai clamar fervorosamente a Deus. E você vai se jogar no chão, que você vai chorar, que você vai jejuar, que você vai fazer. Deus vai ouvir o seu clamor. E vai ter momento que você nem procurou Deus, mas Deus vai atrás de você para falar contigo. Pastor, é só ler a Bíblia. Abraão morava em Ur dos Caldeus, nacional Babilônia, Mesopotâmia, estava em Padã Arã. Deus foi até ele. Abraão nem conhecia Deus. Ele nem orou para falar com Deus. Deus foi atrás dele e falou, sai da tua parentela, porque eu vou te abençoar. Vou fazer de você uma grande nação. E todos, através de ti, da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão saiu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele clamou a Deus? Não. Ele conhecia a Deus? Não. Mas Deus falou e ele teve sensibilidade para ouvir e obedecer. Moisés não estava orando para dizer, pastor, Deus, eu quero libertar o povo do cativeiro do Egito, eu me coloco à sua disposição, eu quero ser um instrumento. Não, pastor de ovelha. O cara está lá cuidando de uma ovelhinha, a outra, uma ovelha se desgarrou, subiu a península do Sinai, ele sobe atrás da ovelha, de repente ele vê um arbusto pegando fogo, mas não queimava, e aí ouve uma voz dizendo, tira a sandália do teu pé, porque onde você está pisando é solo sagrado. Ele tira, bota o rosto em terra, e ali Deus o chama para libertar. Ele não pediu nada, Deus foi atrás dele. Deus foi atrás de Gideão. Gideão estava lá malhando trigo, e Deus foi e falou assim, eu vou usar você para libertar o povo. Deus foi atrás de Paulo, Jesus. Foi atrás de Saulo. Saulo não estava procurando Jesus, estava matando os seguidores de Jesus. E aí Jesus aparece para ele e fala, Saulo, qual é a tua? Por que você me persegue? Então, presta atenção. Deus fala com você sem você pedir. Às vezes você pede, Deus fala com você. Então, por isso que você precisa arrumar a sua vida e ter sintonia para saber quando é Deus falando, quando são pessoas falando,
quando é o seu coração que é enganoso, segundo a Bíblia falando. Então essa é o grande desafio. Então não existe uma bula, gostaria eu de passar uma bula para você, de como ter certeza absoluta que é a vontade de Deus. É por isso que toda primeira pregação do ano, quando se inicia, eu faço a pregação em Êxodo 14, quando diz, diga ao povo que marche. Então a gente precisa marchar na certeza de que Deus vai dirigir. E Deus vai falar, Ele fala sempre. Aí é se eu vou obedecer ou não a sua voz. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 12, nessa questão do valor de obedecer à voz de Deus. E aí a gente vai estudar hoje particularidades, pessoalidade, posturas do rei Davi, ok? A gente falou sobre o Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta. Quando Deus o chama, ele também não foi procurar Deus, não estava clamando, não estava nada. Deus vai até ele e chama Samuel. Samuel, ele vai para o lugar errado, procura Eli. Ele fala, não estou falando contigo, né? E até o momento que o Eli teve sensibilidade e falou, quando ouvires a voz, diga, fala, que o teu servo ouve. Hebreus 3,12 diz assim, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Ou seja, não ouça a voz da sociedade. Não ouça a voz de um amigo perdido. Bem-aventurados são os que não se assentam, não se detêm e não param na roda de quem não quer nada com Deus, chamado de roda dos escarnecedores. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Simples assim. Se você ouvir a voz de Deus, faça como fez Samuel, eis-me aqui. Faça como fez Isaías, que estava no templo, e aí a glória do Senhor encheu aquele lugar, e Isaías disse, né, a seara é grande, quem eu enviarei? E aí Isaías diz, eis-me aqui. Que você seja um instrumento usado por Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de aprender mais sobre a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã de maneira carinhosa e de maneira especial. Eu peço a Tua graça, a Tua presença e a Tua misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero compartilhar com vocês situações pelas quais o Davi passou, que a gente também passa. Ou pelo menos algumas delas deveriam passar, outras não, né? Então, em primeiro lugar, anote isso em seu coração, não basta falar com Deus, não basta falar com Deus, precisa obedecer a Deus. Não adianta, vai falar, sobe monte, ora, jejua, pastor, eu oro 4 horas por dia, eu faço jejum 24 horas por dia, e não obedece, perdendo seu tempo, amigo. Então, o lance não é esse. Então o lance é obedecer. Então Deus está falando com você, você precisa ter a sensibilidade de que é Deus falando, não é uma voz de qualquer pessoa, e aí você seguir por um caminho. Então não basta você falar com Deus, precisa ouvir e obedecer. Segundo Samuel 5,17 vai registrar, Davi foi ungido rei quando ele era pastor de ovelhas, mas ele soube esperar o tempo exato. Quando Saul morreu, ele foi feito rei, já era um grande general, já tinha ganho inúmeras batalhas. Ele então, quando está reinando no sul, Benjamim e Judá, que Saul foi rei só de um pedacinho, não de todo Israel, não das 12 tribos. Quando ele então, passam-se 7 anos, ele torna-se rei de todo Israel. Então aqui nasce a nação de Israel, ele é rei das 12 tribos. E ele já tinha enfrentado vários filisteus, já tinha ganho inúmeras batalhas. Era um general renomado que gerou ciúmes em Saul, porque o povo gritava, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Mostrando que Davi era muito melhor guerreiro do que o rei Saul.
E aí então, mas era a primeira batalha que ele enfrentava como rei de uma nação unificada. O que ele fez? Motivou o povo, como fez o general Maximus no Gladiador, não é isso? O cara sai passando de cavalo em frente ao pelotão, então vamos fazer isso, bababá, nós vamos, palavra de incentivo, encorajamento. Não. Segundo Samuel 5,17 diz assim: quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. O inimigo sempre chega primeiro, viu? O inimigo já estava lá esperando eles, né? Aí Davi perguntou a Deus, perguntou a Deus o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Primeira pergunta. Devo lutar contra os filisteus? O que é que eu vou embora? Deixa os caras lá, sigo outro caminho. Entendeu? O poder da oração, como é que funciona? Não é: Deus, eu ordeno, eu exijo que tu me dês a vitória porque eu sou teu filho. Eu ordeno, Deus, que tu abras com a porta do céu sobre a minha vida, eu vou derrotar os inimigos em teu nome. Não. Ele pergunta: devo lutar contra os filisteus? A resposta de Deus poderia dizer: não, deixa eles ali. Mas aí diz o texto: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Segunda pergunta: vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Não é você, é Deus. Deus dizendo: eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. E ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Então creia que Deus pode fazer por você aquilo que às vezes você não está programado. Por isso a sintonia e ouvir: Deus, devo ir? Vá. Tu me darás a vitória? Darei. E deu. Então precisamos sempre buscar a maturidade espiritual para deixarmos de ser bebê na fé e querer pegar as minhas vontades e dizer que Deus está mandando. Eu tenho enorme dificuldade. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Eu tenho uma dificuldade enorme em dizer: Deus me falou para fazer isso. Eu tenho dificuldade para falar. Tamanho o temor que eu tenho de Deus. Tamanho, sabe, o respeito que eu tenho. Porque é muito sério quando Deus está mandando eu fazer tal coisa. Então, e as pessoas falam isso numa facilidade enorme. Virou jargão entre as pessoas, né? E aí eu pergunto: quando você tem uma batalha, você tem feito o mesmo? Você consulta a Deus antes de assinar um contrato? Antes de sentar na cadeira do dentista? Antes de fazer uma consulta? Entendeu? Cara, coloca Deus em todos os teus projetos. Todos. Vai sair de casa? Ora. Entendeu? Ora. O tempo todo. Sabe? Então consulte Deus antes de agir e esteja aberto para ouvir a sua voz. O seu direcionamento, o que ele vai fazer. Davi, ao invés de agir no ímpeto da sua mocidade e partir para cima do inimigo e dizer: não, eu venho aqui em nome do Senhor, como foi o caso da batalha com o Golias, né? Então, a gente não pode confiar no nosso ímpeto, na nossa imprudência, no nosso feeling. Você deve procurar a direção de Deus, buscar a direção de Deus, e aí Deus vai te dar vitória. Quem quer receber a vitória do Senhor, diga amém. Esteja aberto para ouvir a voz dele, obedeça a voz dele, siga as orientações dele. O grande problema nos tempos atuais é que muitas pessoas têm colocado Deus de fora de suas ações. Deus só entra quando eu não ouço a sua voz, desobedeço as suas orientações, sigo por caminhos tortuosos, quebro a cara, aí eu tento levantar um clamor, para que Deus tenha misericórdia por mim. Procure sempre a Deus, obedeça a sua voz e principalmente siga em seus caminhos. Segundo lugar, deixe de ser teimoso e faça como Deus mandar. Sabe? Então, deixa de ser teimoso. Nessa questão da batalha com os filisteus, né, você lê na Bíblia, mas às vezes você não consegue pegar e perceber. É o meu papel como teólogo poder passar para você. Os filisteus dominavam o ferro e o bronze. Eles sabiam fundir ferro e bronze.
preparar armadura, armas, espadas. Então, todo soldado filisteu tinha espada, escudo, muitos deles tinham armadura. Por isso que a Bíblia detalha Golias. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. A sua armadura pesava 70 quilos. É por isso que a Bíblia diz que os únicos que tinham espadas de ferro em Israel era Saul, o rei, e Jonatas, seu filho. Ninguém mais. A arma que eles tinham era a funda, pedra, e vara de madeira, tipo lança que eles usavam para espantar animal. Era o que eles tinham. Um pedaço de pau e pedra. Eles não tinham outra arma. Os caras tinham espada, capacete, armadura, escudo. Escudo eles poderiam ter de madeira, né? Mas eles não tinham essa opção. Então era contra esse povo que eles estavam lutando. Então esse é o detalhe que a gente precisa ter. Então Davi foi contra ele e disse: o Senhor derrubou como uma enchente e nós conquistamos a vitória. É importante também você saber o seguinte: nunca foi você, sempre foi Deus. Davi poderia ter dito: pô, foi sensacional, porque chegou na hora, pensei numa estratégia, mudei aqui, fiz assim e ganhei. Não. O Senhor abriu uma brecha. E porque Ele abriu uma brecha, a gente conquistou essa vitória. E aí, você pensa que Deus tem metodologia, Deus funciona desse jeito. Então, no verso 20, né, diz aqui que Davi ganhou a batalha. 2 versículos depois, versículo 22 do capítulo 5 de 2 Samuel, outra batalha dos filisteus. Eles perderam, voltaram. Porque o inimigo não desiste nunca. O diabo veio matar, roubar e destruir. Ele não vai parar até detonar você. Se você não estiver linkado com Jesus Cristo, você fica vulnerável a ser atacado por ele. 2 Samuel 5:22, assim: então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e ocuparam o mesmo lugar. O mesmo lugar. Mas, uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu, né? Então, Deus respondeu: não os ataque daqui. Davi poderia entrar em crise. Pô, perguntei a primeira vez: devo ir? Vá. Agora Davi pergunta assim: devo ir? Não. Não. Né? E aí consultou e falou assim: não os ataque daqui. Aí olha o que Deus fala: dê a volta, vá até as amoreiras e ataque eles por trás. Os inimigos estão voltados para cá, você vai dar a volta e você vai atacar eles por trás. Por quê? Deus disse a Davi: quando você ouvir o barulho de marcha por cima das árvores, amoreira, deve ter sido espetacular, né, gente? Aquele exército, você ouvindo na árvore aqui a folha balançando. Aí diz o texto: fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu, Deus, estou indo atacar, estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gesar. Então é interessante, né? Ver como é que funciona. Vá, ataque. Ele ataca, ele ganha. Agora eu devo ir? Não. Não. E sabe o que é bonito ver? A obediência de Davi. Porque de repente, como estratégia de guerra, ele era general. Ele fala assim: Deus, desculpa, mas olha só, o Senhor é Deus, mas eu entendo de guerra um bocadinho, né? Já fiz várias. Então nunca você ataca por trás, porque você acaba ficando vulnerável. Mas Deus está dizendo: vá por trás, porque eu vou atacá-los. Então eu quero dizer, a batalha não é tua, a batalha é de Deus. É Ele quem luta as nossas batalhas, sabe? E Davi percebeu a importância de falar com Deus. Ele falou com Deus numa batalha, falou com Deus noutra batalha. Ele poderia ser orgulhoso. Poderia ser: cara, eu sou o famoso rei Davi, eu já sei como fazer, já aprendi, não sou burro. Eu sei que tem que ser desse jeito, eu vou meter bronca. Mas não, Davi vai e consulta o Senhor. Você tem consultado a Deus em tudo o que você tem feito? Deus tem tomado frente, sabe? Eu quero dizer para você que Deus, ele é criativo, imprevisível e ele age de formas inesperadas. Quando você ouvir o barulho, significa
que eu estou indo na frente lutar por você. É como se estivesse dizendo para Davi, fique quieto, fique parado, espere, eu irei agir por você. Quem quer que Deus haja por você, diga amém. Sabe, não questione o agir de Deus, simplesmente obedeça. Mesmo que o que Deus mandar possa aparentar ser confuso, diferente. Você fala assim, cara, não estou entendendo. Nunca questione, obedeça. Lembre-se que foi este Deus que fez um senhor de 100 anos ter filho e ser pai com uma mulher estéril chamada Sara. Eu falo de Abraão. Foi esse mesmo Deus que fez o mar se abrir e 600 mil pessoas atravessaram. Foi esse mesmo Deus que fez cair pão do céu todo dia. Foi esse mesmo Deus que cuidou de Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha. Foi esse mesmo Deus que entrou na cova dos leões com Daniel. Foi esse mesmo Deus que alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Foi esse mesmo homem que com uma frase disse, Lázaro vem para fora, e o que estava morto ressuscitou. É esse Deus que quer ajudar você. É esse Deus que quer mudar a sua vida. Como duvidar? Como questionar? Como não aceitar? Por isso, como disse o texto, abandone a teimosia e obedeça à voz de Deus. Terceiro e último lugar, quando não se ouve a voz de Deus, o preço é caro. Toda vez que a gente faz o que não devia, vou dizer para você, dá ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas pastor, o senhor está jogando urucubaca, não desculpa gente, é a realidade. Então o povo foi para uma guerra, e a Bíblia diz que não tinha homem nenhum em Jerusalém. Todos os homens, 100%, estavam na batalha. Menos um. Sabe quem? Davi. Era para ele estar lá. Não foi. Ficou. Aí ele está aqui, em casa. Palácio, bobeira, não está na guerra. Está rodando para lá, rodando para cá. Ele vai até o terraço. Na hora que ele vai no terraço, de tardezinha, tem um mulherão tomando banho. Aí ele bate o olho na mulher e fala, maluco, como é que eu nunca vi essa doida? Quem é essa mulher? Deixa eu fazer uma pergunta. Davi consultou a Deus, perguntando, Senhor, e aí? Pego ou não pego? Não consultou. Sabe o que Davi fez? Davi colocou Deus de lado e agiu segundo a sua natureza humana, o seu coração. E toda vez que você coloca Deus de lado, é vala. É vala. Você vai entrar numa furada. As coisas não vão acontecer. E aí, como o próprio Davi escreveu, dizendo que um abismo chama outro abismo. Ele pega a mulher, chama. Ele era rei, ela não podia dizer não. Ela veio. Boa inocência. O rei foi, somebody love, pumba. Transou com ela. Aí transou com ela, engravidou. Engravidou, o marido está na guerra. E aí? Qual vai ser a história? Aí o cara começa a armar. Fala assim, vou mandar trazer o marido dela. Manda trazer Urias. Vem. Aí chega, vou jantar. Pô, que bom, você é brother, parceiro. Guerra, bababá, bababá. E o seguinte, você está precisando estar relaxada. Estou vendo que você está tenso. Vai lá dar uma descansada, toma um bom banho. Vai lá deitar na sua cama e vai lá com a sua esposa. Ele falou assim, o meu exército não tem esse direito de deitar em sua cama com suas esposas. Eu vou dormir na rua. Deitou na porta de casa, na calçada, na rua. Porque Urias tinha caráter. Davi olhou o cara dormindo e falou, eita ferro, fez um plano aí, o cara não foi. Dia seguinte, de novo. Aí vinho, pá, safra de 1900 e pouco, pá, vinhozinho, toma. Urias ficou até alegre. E aí falou assim, cara, dá uma relaxada, velho, você tá tensão, vou dar aquela... Vai descansar, toma um bom banho, vai deitar com a sua esposa. Ele bêbado, não vou. Os meus soldados não podem, eu não tenho esse direito, deitou na rua de novo.
Aí Davi falou, pô, o cara é incansável, né? O cara era correto. Sabe o que Davi fez? Mandou matá-lo. Por isso que um abismo chama outro abismo. Quanto antes você sair do pecado, melhor para você. Se você for, amigo, é ladeira abaixo. E aí então ele vai, adultera, engravida, mata. Aí pega e mata o cara, manda um recado para ele, entrega a sentença de morte a ele, escreve assim, coloque Urias na frente de batalha, para morrer. Os melhores soldados ficavam atrás, os otários iam para frente, os mais fracos iam morrendo, e esse cara vinha por trás, pegando e matando. Então bota ele de frente, ou seja, para morrer, e morreu. Aí o texto de 2 Samuel 11, 26, Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Um dia chega o profeta Natã, fala, rei, estou com um problema aí, uma crise, eu preciso da sua orientação real. Davi diz, fala aí qual é o problema. O problema é o seguinte, tem um cara que tem um rebanho de ovelhas, tem várias ovelhas. E tem um outro cara, só tem uma ovelhinha, só tem uma, é tudo que ele tem, uma ovelha. E esse cara que tem muitas ovelhas, recebeu um convidado. Ele não pegou uma ovelha dele, ele foi pegar a ovelha desse único cara, o cara só tinha uma ovelha. Ele pegou essa ovelha desse cara e matou para dar como sacrifício para os amigos. Sabe qual foi a resposta de Davi? Me diga quem é esse homem que ele não merece viver, esse canalha. Esse cara tem que ser morto. O profeta disse, esse cara é você, Davi. Esse cara é você. Você tem as suas mulheres, você tem as suas concubinas. Não satisfeito com isso, você pega a mulher de Urias, ele só tinha uma. Você pega a mulher de Urias e toma para si e ainda manda matá-lo. E porque você levou morte à casa dele, a espada não se apartará da tua casa. A espada não se apartará da tua casa. E a família de Davi foi o seguinte, irmão estuprou irmã, irmão matou irmão, filho quis matar o pai, filho se deitou com as mulheres de seu pai, por causa de estar na hora errada, vendo a coisa errada, pensando a coisa errada, ouvindo a voz do seu coração, ao invés da voz de Deus. Isso mostra a nossa vulnerabilidade. Como é que o cara, devo ir, Senhor, vá. Devo ir, Senhor, espera. Vá por trás. Ele obedece. E como é que ele não fala com Deus num momento como esse? Por que não pergunta? Porque nesses momentos as pessoas colocam Deus do lado e falam, Deus, deixa eu dar licença, o senhor pode descer do carro, que não é bom que o senhor veja agora o que eu vou fazer. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. E eu quero dizer que Deus trouxe você aqui nessa manhã, não é sorte, não é coincidência, é para que você possa ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz, hoje quando ouvides a minha voz, não endurece o coração. A voz de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou abrir, vou cear com ele e ele comigo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu queria orar pela sua vida. Será que você é capaz de ouvir a voz de Deus nessa manhã? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu queria orar por você que está em casa conosco agora, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez. É assumir publicamente, é você falar assim, cara, eu quero aprender a ouvir a voz de Jesus. Eu quero ter essa sintonia com Ele. Eu quero aprender, eu quero tê-lo como meu Senhor e como Salvador de minha vida. Você que está em casa, escreva, eu aceito. E se existir alguém aqui nessa manhã que pela primeira vez gostaria de entregar a sua vida a Jesus, sinaliza para mim, levanta a sua mão e eu quero orar por você. Em nome de Jesus, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus abençoe, glória a Deus. Existe mais alguém? Levante sua mão bem alto, bem alto. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora. Em nome de Jesus. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante sua mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Existe mais alguém? Em nome de Jesus. A Bíblia fala, cara, não endurece o coração. Não é religião, não é igreja, não é pastor, é Jesus.
Cara, se você não consegue ouvir a voz dele agora, não vai ser depois. Não vai ser depois. Aprenda a confiar nele. Tem coragem para isso? Levante a sua mão. Pela última vez. Pela última vez. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Bem alto. Deus abençoe você, viu, filhinho? Existe mais alguém? Em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe aqui, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Levante bem alto a sua mão. E eu queria orar por você que está aqui hoje. E fala, pastorzão, preciso abrir o jogo? Real. Eu tenho ouvido mais a minha voz do que a voz de Deus. Em muitos momentos eu tenho colocado Deus de fora, mas eu queria 100% ouvir a voz de Deus. Se esse é o desejo do teu coração, fique em pé no seu lugar. Eu queria orar contigo, eu queria orar com você e eu queria orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, sensíveis a ouvirmos a tua voz. Que teu Espírito Santo possa ter liberdade e retirar de nós tudo aquilo que precisa ser tirado e colocar aquilo que precisa ser colocado. Abençoe a vida de cada pessoa e de cada família aqui relacionada, que nós possamos ter uma profunda harmonia contigo, sintonia contigo, sensibilidade para podermos ouvir a tua voz. Abençoe a vida de cada um de nós, dá-nos um domingo profundamente abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incansável, incomparável, misericordioso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo, seja marcante, seja poderoso sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre esta igreja de Jesus chamada CB Rio e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá na paz. Quarta-feira, profeta Ageu. Você é meu convidado. 19 horas tem culto. Se tiver algum amigo seu que precise ouvir essa palavra, traga-o. Vá com Deus. Boa tarde, CB Rio Online. Que bom ter você aqui conosco em mais um culto que prestamos ao nosso Senhor Jesus. Não é mesmo, Cacau? É isso aí, gente. Mais um culto abençoado, mais um dia, né, de culto, mais uma manhã, e é isso aí. É verdade. Pela manhã hoje, né, com o pastor Pedrão. É isso, lá, né, vamos lá. De noite tem mais, e que bom. E eu espero que você também esteja ouvindo, sabendo ouvir a voz de Deus. Essa voz que nos orienta, nos protege. Às vezes a gente ouve mais a voz do mundo, a voz interior, do que a voz do nosso Pai. E tem um versículo, Cacau, que diz assim, ó: quer você volte para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos escutarão a voz atrás de vocês, dizendo: este é o caminho pelo qual deve andar. Isaías 30, 21. Que a gente possa sempre ter a voz de orientação do nosso Deus, né? A gente tem vários pedidos, né, Cacau? Exatamente. Nós temos pedido de oração. Pedido de oração de Maria dos Anjos Cruz. Pede oração para a sua família. Que Deus os abençoe. Rosane Rodrigues. Pede oração por ela e por sua filha. E por sua filha. Sidney Ferreira da Cruz. Pede oração pelos seus filhos, pelo seu filho que está com depressão. Estaremos orando por ele. Cláudia F. Silvan. Pede oração para que abram as portas e janelas dos céus de emprego segundo seu coração. Cristiane pede oração por uma porta de emprego, que Deus restaure sua vida em todos os pontos. Amém. É isso aí. Muita gente pedindo oração por família, por saúde, por emprego. E Deus restaura, né? Deus faz de tudo, né? Às vezes a gente precisa estar embaixo para saber como é que é no alto, né? É verdade. Então, às vezes, a gente tem que saber onde Deus coloca a gente para a gente saber para onde a gente quer chegar, né? É então, isso. A gente tem que se alegrar no bom e no ruim também, né, Lívia? É então, isso. Não importa as circunstâncias, né? E esse versículo, que você vá para a direita ou para a esquerda, não importa o momento que você esteja passando na sua vida, mas
que nós venhamos saber que existe um Deus que é por nós, existe a voz dele nos orientando e cabe a nós discernirmos e obedecer, né? Mesmo que não haja fruto na vide, né? Eu ainda me alegrarei. E é então, isso, a gente tem que estar feliz com Deus, mesmo que não haja uma resposta, mesmo que não haja uma direção. A gente da maneira que a gente quer. Exatamente. Mas, né, que seja a vontade dele. Vamos orar então, Cacau? Vamos orar? Vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos e juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso Deus. Oremos. Deus, Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse culto, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor, porque as Tuas misericórdias, mais uma vez, se renovaram em nossas vidas. E esse é o motivo de estarmos aqui, louvando, bendizendo, adorando o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Igreja Seberri, obrigada por esse tempo que tivemos aqui durante o culto, pela palavra que foi expressada, Amém, pela lição Pai. que aqui aprendemos. Que possamos, Senhor, estarmos sempre atentos com os nossos ouvidos à Tua voz. Amém. A nenhuma outra voz, mas a Tua, Senhor. Glória a Deus, que nos conduz, que nos orienta, que nos protege, que nos auxilia, Deus. E eu te peço que a Tua voz, o Teu agir, Senhor, esteja na vida de todas as pessoas que Amém, expressaram seus pedidos aqui, mesmo aqueles pedidos que não foram compartilhados. Mas Tu conheces, Senhor, Tu esquadrinha corações. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Vem, Deus, com o Teu alívio. Vem, Senhor, com o Teu refrigério. Traz, Senhor, paz onde necessitamos de paz. Abre portas, Senhor, onde portas precisam ser abertas, Senhor. Traz, Senhor, tudo aquilo que os Teus servos anseiam, tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, Senhor. Amém, Pai. Mas que, acima de tudo, Deus, que a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que ela venha a ser feita sobre as nossas vidas. Te pedimos perdão dos nossos pecados e já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por todos nós. Te fazemos essa oração não porque somos merecedores, mas é no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Amém. E amém. Glória a Deus. Olha, a gente encerra essa manhã de cultos com o coração transbordando e ansiando mais e mais para sempre ouvir a voz de Deus. E é isso que a gente deseja para você, viu? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo de paz, uma semana de vitórias. E domingo que vem a gente está aqui de novo. Aliás, tem mais tarde, olha, 19 horas. 19 horas estaremos aqui de novo, A gente está né? aqui de novo. Vambora. E aí você pode ser agente transformador na vida de vários. Compartilhe o link. Faz com que ele escute também a voz de Deus. Um beijo. Uma boa semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.